Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do Lidera Cast, que está sendo transmitido diretamente do Lidera Agro, a maior feira de agronegócio do norte do estado do Espírito Santo. Eu me chamo Jéssica Monteiro e agora, neste momento, eu trouxe dois convidados especiais para falar um pouquinho sobre a feira de agronegócios, né, que está acontecendo aqui, e também trazer uns outros assuntos que são de interesse, inclusive, de você que está nos acompanhando. Agora, nesse momento, eu gostaria de convidar o Simar, da Adertur, né? Para dar uma palavrinha sobre a sua expectativa para essa feira. É isso aí, uma boa tarde a todos. O pessoal do Lidera Agrotech esse ano, mais uma vez surpreendendo. A feira está bonita. Eu acho que os empreendedores, expositores, né, comerciantes capricharam aí, está muito legal, muito bonito. Esse podcast aqui abrilhantando, levando a notícia, acho que em tempo real, né, para o pessoal. É isso, acho que está muito lindo. Parabéns aí a todos, inclusive para vocês. Agora, nesse momento, vou convidar o amigo Wilson Marchiori, né, Wilson? Isso. Do Sebrae, para estar dando uma palavrinha com vocês sobre a expectativa dele para essa feira. Bom, parabenizar, né, a equipe do Lidera Agrotech. Mais um ano, uma feira fantástica, uma feira que vem se consolidando em Linhares, principalmente na área do agro, né? Então, assim, é importante a participação de todo o trade, os setores envolvidos do agro, não é o trade, mas assim, a própria setores do agro estarem envolvidos e participando desse evento. Então, assim, é uma feira que já vem e eu acredito que mais um evento vai ser sucesso, né? E você vê os grandes players do agro estão aqui em Linhares, estão na nossa região. Então, assim, onde você tem todos os players, você desenvolver alguma coisa do agro, está aqui dentro do município, na nossa região. Então, nada melhor do que você ter uma feira para justamente mostrar todo esse potencial do município. E aí, você traz um público, né, totalmente, um público bem interessante para a feira. Mas você vai ter sucesso. E em relação ao nosso agro, né, que está cada vez mais crescendo, inclusive Linhares é a capital do agronegócio, né, do Espírito Santo, olha só que chique. Tendo em vista essa importância do agronegócio, quais iniciativas vocês têm adotado para até mesmo auxiliar os produtores a tornarem, né, o nosso agro ainda maior? Bom, nós enquanto Sebrae, nós temos diversas áreas que a gente trabalha com os produtores. Aquele produtor que quer melhorar sua produtividade, fazer algum licenciamento ambiental. Então, assim, a gente tem alguns produtos, algumas ações que os produtores contratam com a gente, com o Sebrae, a gente participa, eles participam, contratam com a gente vai desenvolvendo algumas áreas, né? E, tanto na área de produtividade, na área de gestão da propriedade rural, que hoje é muito importante o produtor ter a sua gestão da propriedade rural. A propriedade é um negócio, é uma empresa. Então, sim, tem que ter essa visão que realmente o agro, a propriedade rural é uma empresa. Então, sim, nada melhor do que você tratar a empresa, trabalhar com gestão, saber o custo dos seus produtos, da sua produção. Então, assim, não adianta um produto hoje o café está em R$2.000, mas quanto que é o seu custo? Né? O cacau está 3, 4 mil reais, quanto está o seu custo? Né? Porque as pessoas precisam estar fazendo essa gestão. E também a gente proporciona a participação de alguns produtores, do parte do agro, participar de alguns eventos, algumas feiras de negócios. Né? A gente vem trabalhando para potencializar isso aí. E como você falou, Linhares é a capital do agro, então assim, eu brinquei que nós recebemos uma comitiva de Alagoas aqui. Eu tive a oportunidade de estar com eles visitando algumas áreas. Eles vieram aqui procurar saber como é que cultivava o café. Eles uma cidade lá de Alagoas, eles não tinham café e estavam planejando levar. Então, sim, veio o prefeito da cidade aqui, vieram ver. E aí, quando eu falei algumas coisas para minha colega do Sebrae, que Linhares era a primeira capital, o primeiro município do Brasil que o maior exportador de mamão, maior isso, maior aquilo, eu falei assim, vem cá, tudo aqui é maior? Não é bem assim, às vezes nós somos segundo lugar. E aí, quando uma pessoa do próprio Incapé e o outro rapaz entrou,
veio falando a mesma coisa no outro. Aí a colega começou a rir, falei, tá vendo? Não sou eu que estou falando. Então, assim, Linhares desponta por isso, entendeu? Assim, Linhares, além do agro, você tem uma matriz econômica muito diversificada. Então, você tem o agro, você tem as indústrias, você tem o metal mecânico. Então, assim, você tem um comércio muito forte. Então, assim, você tem todo um trabalho, assim, uma economia bem desenvolvida. Agora eu gostaria que o Simar falasse um pouquinho sobre o papel, né, de vocês nesse crescimento. É isso aí, o nosso papel é o seguinte, o Wilson já falou muito bem aqui, né? Vocês também sabem muito bem, Linhares já se destacou como, né, a capital do agronegócio e empreendedorismo aqui do estado, né, do Espírito Santo. Com relação ao agro, como a gente, enquanto ADTU, a gente faz parte do Sistema Nacional de Turismo, né? Nós funcionamos aqui na nossa região como uma instância de governança regional do turismo da região do Verde das Águas. Então, essa região do Verde das Águas, ela pega 7 cidades, Aracruz, Linhares, São Mateus e Conceição da Barra, que são cidades de litoral, cidade que se desponta pelo turismo de praia e sol. E temos 3 cidades que é muito forte no agro, que é Rio Bananal, Soretama e Jaguaré, que se desponta no agro e no ecoturismo. Então, como que a gente está fazendo para isso se desenvolver? Despertando nos produtores, né, nos produtores de café, de cacau, de mamão, de todas as culturas, né, da agricultura, uma nova fonte de renda, que é o turismo. É o agroturismo, o ecoturismo. Hoje, os proprietários, né, que cultivam muito café, ou pequeno, ou médio, ou até mesmo da agricultura familiar, já estão abrindo as suas propriedades para receber o turista. Para receber, para servir um café, para ver o pé de café, para ver torrar o café, para ver moer o café, para ver como é que planta um cacau, como é que toca um cacau, como é que chupa um cacau, como é que seca o cacau. Então, assim, para ver todo o processo, né? Desde o plantio, o processo dos tratos culturais, da colheita, da fermentação e da venda. Então, assim, é isso. Nosso papel, enquanto desenvolver a questão do agro, é despertar no produtor que o turismo, o agroturismo, é uma nova matriz econômica que se desponta no estado do Espírito Santo, no Brasil, especialmente no estado do Espírito Santo. Uma nova matriz econômica que está vindo muito forte e já temos muitos produtores, já temos cases de sucesso a nível de Brasil, a nível de estado, que já deixaram de produzir culturas, né, de commodities e estão agora trabalhando na qualidade, né, diminuir a produção, mas estão ganhando mais. E com foco no agroturismo e turismo de experiência. Um exemplo, né, são os produtores de uva ali de São Rafael, que estão fazendo sucesso, abrem, né, a porta das propriedades rurais para essa visitação. E é uma atividade que tem tudo para crescer aqui no nosso município, né? Além da produção de uva, né, Simar? Nós temos os produtores de cacau, né, que hoje a gente tem vários chocolateiros lá já em Linhares, né, que eles produzem seus próprios chocolates. Então, assim, às vezes quando você vê alguns produtos, assim, você tem esses produtos já em alguns lugares para serem comercializados. Então, assim, a gente tem essa matriz econômica, como o Simar falou, do turismo, e o Sebrae vem forte, que o propósito do Sebrae até 2026 é trabalhar o turismo no estado do Espírito Santo. Então, assim, o propósito do Sebrae, linkado aí com todo esse trabalho, tanto da ADTU quanto dos municípios, é de trabalhar, desenvolver mesmo o turismo, o agroturismo, o turismo, né? Então, assim, trabalhar o turismo de experiência, como o Simar falou, a pessoa às vezes não sabe o que é um pé de cacau. Às vezes a pessoa pensa que o chocolate, não sabe nem de onde vem o chocolate. Né? Como é que é? O chocolate vem do Nescau? Não é isso? Então, assim, as pessoas assim, não conhecem um pé de café, não sabe o que é, né? Então, assim, esse é o turismo de experiência. Levar você na propriedade, a colher uma uva, a ver o que é um pé de cacau, como é que esse pé se desenvolve, chupar um cacau, né? Quer dizer, na hora, viver a experiência. Nós temos uma fazenda aqui na cidade, em Linhares, por exemplo, que você chega lá, você faz a experiência dos vários tipos de fruta. Então, ele coloca os vários tipos de fruta e você vai experimentando. Então, assim, um tipo de fruta é um gosto meio mais amargoso, outro mais adocicado. Então, assim, você vai vivendo a experiência. Então, assim, é importante isso. E a gente não tem isso, né? É complicado. Então, assim, o turismo de experiência é um potencial, né, Simar, enorme para esse tipo de questão. Então, assim, às vezes você faz o café, quer dizer, a gente só toma um café, aquele embalado, compra no supermercado.
Mas não, tem um café diferenciado. E às vezes você toma com açúcar, mas você toma um café sem açúcar. Então, assim, esse também de tomar o café, de degustar, né? É igual o vinho, né? Você toma um vinho, quer dizer, você tem diversas variedades. Então, sim, diversas variedades. Hoje, com um café, você trabalha justamente o mesmo potencial do vinho. Quer dizer, hoje você tem cafés e cafés. O próprio Conilon, que é o nosso aqui da região, tem o Arábica. Então, assim, a gente tem um grande potencial nesse setor. E existe, pelo que você está descrevendo aqui, né, inúmeras possibilidades de investimento nesse setor, né? Então, como os agricultores eles têm acesso a essas orientações, né, para poderem iniciar investindo no agroturismo? O que a gente sempre trabalha é qualquer um que queira fazer um investimento, os produtores quiserem desenvolver alguma atividade, que se faz um planejamento. O Sebrae tem essa possibilidade, essa orientação do planejamento, né, as consultorias de planejamento, que busca informações sobre o tipo de negócio que você quer empreender, que às vezes você tem um tipo de negócio que de repente naquela região ou daquele jeito que você está fazendo, de repente não seja potencial, mas se mudar, então se repensar, então assim, eu acho que o primeiro passo de tudo é buscar informação de como é desenvolver aquele setor, de para quem que eu vou vender, qual é o tipo de serviço que eu vou oferecer, entendeu? E aí fazer um planejamento, fazer quanto vai custar para mim investir, o que eu vou ter lá para mim comprar, investir, como é que eu vou ter crédito, eu vou ter dinheiro todo? Não, vou buscar crédito, para quem você vai... Então todo esse processo, o Sebrae vem para orientar todo esse processo, né? E a DETUR, enquanto a DETUR, justamente fazendo esse trabalho de linkar, né? Esse empreendimento com o mercado, com os setores, com os guias, né? Com o trade turístico. Bacana essa iniciativa de vocês e é bom conhecer todos esses projetos, né, que vocês têm apoiado. Garanto que o pessoal que está nos acompanhando também deve ter gostado de aprender tanto, né, sobre as possibilidades existentes para investir no agro. E teria neste momento alguma mensagem que vocês gostariam de deixar? A mensagem que a gente gostaria de deixar é que todo produtor rural, né, as pessoas que trabalham com agro, né, com agronegócio em geral, que pare um pouquinho e comece a fazer uma pesquisa, um estudo, mesmo que mínimo, e comece a conhecer sobre turismo geral e sobre agroturismo. É uma tendência, é uma nova virada de chave da matriz econômica do estado do Espírito Santo, em especial, e de Linhares. Eu acho que a gente já passou por um período de industrialização, nós já temos o setor de indústria muito bem posicionado aqui, a parte do agronegócio, né, focado na agricultura, também já está posicionado, né, as pessoas já sabem plantar café, já sabem vender café, então o cara sentar na porteira e olhar da porteira para fora, porque da porteira para dentro ele já sabe tudo. Então a mensagem que a gente gostaria de dizer, sente na porteira, produtores, e olhem para fora da sua roça, para fora da sua propriedade, tem um horizonte lá para vocês. E um dos caminhos é o agroturismo e o turismo geral. Essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar aqui para todo mundo que está nos ouvindo. É isso aí. Acho que contribuindo um pouco com o que o Simar falou, é realmente isso. É o produtor, o empreendedor olhar para dentro de casa, que tipo de negócio eu posso empreender utilizando o meu lugar, né? Porque às vezes eu falo assim, será que alguém vai vir aqui me visitar? Pode, né? E até como a gente tem o próprio turismo rural, quer dizer, você tem uma propriedade para apresentar as pessoas, para levar as pessoas lá passar o dia, e tem de repente até uma casa que você tem lá, vem para cá passar o final de semana, você vai alugar essa casa, quer dizer, olha só a potencialidade, você trabalha com o turismo de experiência enquanto produção. Por exemplo, eu tenho uma produção lá, um cultivo de cacau, um cultivo de café, ele vai lá, ele pode dormir na minha casa, ele vai pagar também. Então, assim, tudo isso o empreendedor, o produtor rural e tudo mais, é o agroturismo, é o turismo rural, é o turismo de experiência, que as pessoas buscam muito, têm buscado, na verdade, é uma área que as pessoas têm buscado. As pessoas estão querendo sair dos grandes centros, eu quero sair do grande centro, eu quero ir para um lugar bem tranquilo, ver o que é aquilo ali, né, Simar? Cultivar
colher uma uva no pé. Quantas vezes você colheu uma uva no pé? Olha, eu vou ser sincera que eu tenho 28 anos de idade e nunca colhi uma uva no pé. Então, assim, então, assim, até a forma de você tirar uma foto no parreiral é diferente. Você sabia disso? Sim. Você não tira foto no parreiral assim. Eu tiro foto mais em cafezal. Não, mas a foto no parreiral você não tira ela assim. Tira como? Você tira ela de cabeça para baixo. Ah, agora eu entendi. Você vira assim, ó, e aqui tira a cabeça para baixo. Então, assim, isso são experiências, quer dizer, que as pessoas, às vezes, não se... A gente está tão, às vezes, no dia a dia, com muita coisa acontecendo, e às vezes você tem um potencial dentro de casa, você tem uma cultura de café ou de cacau ou alguma outra cultura, que as pessoas podem ir lá te visitar, podem ir lá, entendeu? Você pode fazer um tipo de empreendimento ou fazer um empreendimento, um restaurante, enfim. Eu acho que o papel é esse nosso, de ajudar, de orientar as pessoas, né? O Sebrae está aí para orientar, para buscar as pessoas que querem investir, fazer o planejamento e as pessoas realmente abrirem, montarem o seu empreendimento de forma planejada, tá? Pode ser, né, que o empreendimento não tem aquele rendimento, mas a ideia é o quê? Você planejar. Então, assim, nada... porque eu tenho aqui, às vezes não é dessa forma, você tem que repensar. Às vezes você precisa fazer até alguma coisa antes para realmente aquela coisa se tornar possível realizar. Então, é essa a mensagem que os empreendedores quiserem. Procure o Sebrae para esse planejamento. Tá? No Sebrae aqui de Linhares, a gente atende ali na rua Rufino de Carvalho, 819, ao lado ali no centro da cidade ali. Né? Nós temos um telefone no celular que a gente atende pelo WhatsApp, é o 27 8878 1382, tá? E estamos à disposição. Agradeço a vocês por essa conversa enriquecedora. E agora, neste momento, vamos encerrar. A você que está aí do outro lado nos acompanhando, eu peço que aguarde, porque em breve vai ter mais novidades aqui. Ok, nós que